Olá, pessoal. Quero dividir com vocês aqui uma palavra que está em Salmos, capítulo 55 e versículo 21, onde o Senhor nos fala, né, a respeito dos falsos profetas. Aqui descreve direitinho como eles são. Eles são, as palavras da boca deles são mais macias do que manteiga, mas há a guerra em seus corações. As suas palavras eram mais brandas do que azeite, contudo eram espadas desbainhadas para matar, para guerrear, como nós vemos agora em 2022, esses falsos profetas colocando na igreja partido político de ódio, de discriminações, de tudo que há de pior de armas, entendeu? Então, tentando implantar um anticristo no regime do Afeganistão, que lá tudo é feito no nome de Deus, onde não há políticas sociais, não há direitos humanos, não há vacinas, não há TSF, não há urnas eletrônicas e todos têm armas. O evangelho do Pedro, onde um corta a orelha do outro, na paz do Senhor. Então, é esse evangelho que eles queriam implantar aqui, os falsos cristãos. E se os verdadeiros cristãos não vigiar e orar, eles podem vir implantar. E os falsos profetas vão implantar maldição na nação, porque a partir do momento que eles desobedecem a palavra, traz maldição para a nação. Por exemplo, eles querem desobedecer a palavra, colocar partido político lá em Tiago 1,27, está dizendo que a igreja não pode se contaminar com coisas mundanas, o Espírito Santo sai. Mas desobedeceram, colocaram o partido político interessado em altos dízimos, em importância de deputado lá, quando Deus, a igreja santa separada, não pode. Mas eles não estão se importando nisso, se vai trazer confusão, agonia, quanto mais gente olhou dentro das igrejas, melhores, que o caso deles não é esse, o caso deles é isso aqui, os falsos profetas. Usam a palavra para fazer meio de vida. Então, as pessoas não podem ficar dentro da igreja se escondendo dos seus pecados e esperando que o pastor salve a vida dela, não. Deus nos colocou lá, ó, para nós nos melhorarmos cada dia mais e não querer ser melhor do que ninguém, porque a maioria está lá para querer ser melhor, não examina a escritura. E estão aí dando aval às falsos profetas como moeda de troca, assinando lá o que eles querem de implantar um político lá para governar que está fora da palavra, trazer maldição. Você tem a ver com isso? Ah, eu não tive culpa, não sabia. Tem, porque você tem que examinar a palavra para saber se isso está dentro da palavra ou não está. E não está. Então, que cada um de nós examine e veja se sua igreja está de acordo com a palavra. Igreja que tem partido político está fora da palavra de Deus, desobedecendo e pode com isso trazer maldição para a nação. Então é necessário separar esse joio aí, é necessário separar o trigo do joio, porque esses falsos profetas aí vão trazer maldição para a nação, com aval de pessoas dormindo lotada, igreja lotada de pessoas vazias sem conhecimento nenhum. Porque as pessoas que estão aqui você veja só, em Mateus 7, 16, capítulo 7, versículo 16, o Senhor fala o quê? Porque os seus frutos conhecereis porventura as tuas colheitas. Colhe-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos. Então, quer dizer aqui, ó, em Mateus 7, 16, tudo embasado na palavra, não é conversinha de achar, não. É conversinha embasada na palavra. Em Mateus 7, 16, o Senhor disse que a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, como é que uma igreja vai aceitar dizer que uma pessoa é de Deus que discrimina, tudo é no ódio, na discriminação, na violência, fome, não olha pela caridade e dizer que isso é de Deus? Aonde? Que Deus é esse? Como existe vários deuses, aí pode ser um dos deuses, mas não o verdadeiro Deus, o único que existe, entendeu? Então, um evangélico, um cristão que está dentro da palavra e observa, vai saber, não, isso aí não tem nada a ver com Deus, não, então eu não vou aceitar isso aí, como eu não aceitei
a me dobrar, a Baal, a servir a homem. Em votar, você tem que votar porque você tem que obedecer ao pastor. Não, eu não sirvo a pastor, eu sirvo a Deus. Não está dentro da palavra, eu não vou obedecer, que eu não vou trazer maldição para a nação e minhas mãos ficarem sujas de sangue quando Deus me dizer o que é que eu estou fazendo dentro da igreja, esperando um homem salvar a minha vida, que eu não fui examinar e praticar o que está escrito. Eu vou ficar condenada para o lugar intermediário. Por quê? Porque eu estou dentro da igreja me escondendo lá, esperando o pastor me salvar. Então, pessoal, examine as escrituras, veja o que está dentro da palavra e o que não está, para não ficar enganado dentro de igrejas que são falsos profetas e vão implantar maldição na nação, em nome de Deus. Como já existe lá no Afeganistão, gente. Acordem, é necessário separar o trigo do joio, porque existem igrejas verdadeiras, existe, mas estão sendo contaminadas com as falsas, e as verdadeiras vão ter trabalho de convencer as pessoas que Deus salva, Deus cura, que o Deus existe as igrejas para levar o Criador ao pecador, mas está difícil. Não vou mentir a você, tenho aversão, vomito, não tenho coragem mais de me sentar dentro de uma igreja evangélica, sendo ela a mentirosa ou a verdadeira, porque eu não sei mais quem é quem. Eu estava dentro de uma mentirosa, profana, falso profeta, a ponto de dizer que você é mais um lá, se você quiser sair, saia, se você não obedecer aqui às concupiscências da carne, do meu evangelho de jatinho e mansões, onde ser cheio de bens materiais é mais importante do que cheio de Deus. É assim que eles nos tratam. A partir do momento que entra aqui, ó, o político, partido político, você não quer obedecer ao que o pastor, o bispo diz, a gente tem que obedecer, não. Obedecer aqui, ó, não está dentro, eu não obedeço. Então, eles querem usar a palavra para persuadir a ignorância das pessoas escondido lá, para não, passando tempo, entendeu? Para dizer na sociedade que são pessoas do bem, mas cheio das imundícias, sem verdadeiramente o verdadeiro buscar a verdadeira causa do que é o evangelho. Então, gente, é esse recado que eu digo aí, ó. É necessário separar o trigo do joio, porque esses falsos profetas estão contaminando os verdadeiros evangélicos, os verdadeiros cristãos, e vai dar trabalho para convencer as pessoas que Deus é a única solução, mas devido a essa confusão dos falsos profetas que se interferiram, que em Timóteo, meu pai, Timóteo 3, tudo embasado na palavra. Timóteo 3, do 1 ao 39, fala que ia chegar próximo do fim esses dias difíceis, porque ia ter, né, falsos profetas com palavras maravilhosas, grandes igrejas para você ficar ali dentro achando, tem prosperidade, aqui tem Deus. Não, Deus andou descalço no meio do povo. Então, em Timóteo está falando lá que íamos ter dias difíceis com falsos profetas introduzido no meio do povo de Deus, com palavras doces, e de Deus nada, porque tem uma vara desembaiada para cortar, ó, sem precedentes, e as pessoas se esfriariam no amor. Quem está trazendo esse esfriamento é a própria igreja, porque eu mesmo não quero conta, tenho uma aversão, vomito, trazer esfriamento, falsos profetas, blasfemadores, profanadores, como estão profanando, trazer heresia, tudo isso a gente está vendo aí, só não vê quem é cego, entendeu? Que não tá dentro da igreja passando tempo se escondendo do pecado, esperando o homem salvar a vida dela. Examine aqui, ó, para saber. Tá dentro da palavra, eu obedeço. Não tá, não obedeço. Não existe pastor, não existe bispo. São carne podres como eu, pecadores. Então eu obedeço aqui, ó. Tá fora da palavra, não tem obediência. Então vigie, gente, para tirar esses falsos profetas do meio do povo de Deus, que eles vão trazer maldição para a nação. Forte abraço, até o próximo encontro.